Olá, jovem futura sargento do Exército Brasileiro. É com muita alegria que eu, Eliel Santos, subtenente do Exército, veterano, professor também de História, quero aqui trazer um vídeo novo para você. Um vídeo de um assunto muito importante que eu vou abordar aqui nesse canal. Hoje eu quero falar com você sobre o que me motivou a decidir ser sargento do Exército. Isso. O que fez virar a chave e eu decidi me tornar sargento do Exército. Não era sempre que eu pensava em ser sargento do Exército. Não foi sempre, não foi desde criancinha que eu queria ser sargento do Exército. Eu não sabia nem o que era sargento do Exército. Mas um dia eu decidi me tornar sargento do Exército. Eu quero trazer aqui nesse canal 3 motivos, 3 razões pelas quais eu virei sargento do Exército. Eu acho que se você atentar para o que eu vou te dizer, essas razões vão alimentar o desejo em você de se tornar sargento do Exército, se tornar sargento de carreira, fazer o concurso da ESA, passar no concurso da ESA e ser sargento de carreira do Exército Brasileiro. Primeira razão que me fez decidir ser sargento do Exército: necessidade financeira. Não vou aqui contar vantagem para você. Nunca fui rico, minha família nunca foi rica, não tivemos um militar na família de carreira. Meu pai foi soldado, né? Serviu o exército como soldado. Tenho um irmão que ele foi soldado também, recruta. Passou o ano obrigatório, cerrou. Não tem ninguém na minha família que foi militar, que tal, não tem pedigree nenhum, não tem linhagem de nada. Eu era pobre, eu era necessitado financeiramente. Eu não tinha as condições que os jovens de alta classe, né, de classe média, possuem. Né? Os jovens que, como meus filhos, por exemplo, as facilidades, as vantagens, o dinheiro que os pais têm. Meu pai não possuía. Meu pai era um vigia de condomínio. Ele trabalhava no condomínio empresarial, passava a noite inteira lá trabalhando, cuidando daquele condomínio. Esse era o trabalho do meu pai. Meu pai nunca dirigiu um carro sequer, nunca teve carro, nunca dirigiu na vida. Era um homem pobre, teve 10 filhos. Minha mãe era dona de casa, a vida dela era cuidar dos filhos. Então, nós não tínhamos essa situação de ter condições financeiras abastadas. Não, nós não tínhamos. Eu era pobre, eu era realmente um jovem de baixa renda e tinha muita dificuldade de aprender. Só que eu era muito batalhador, era muito lutador, lutava muito para as coisas, para ter as coisas. Dos 14 anos de idade eu já trabalhava. Trabalhei em oficina mecânica, trabalhei em vender sanduíche natural, trabalhei em entregar panfleto, trabalhei em entregar almoço, trabalhei de vender cosméticos, trabalhei num monte de bico, sabe? Um monte de bico eu trabalhei. E com 16 anos eu consegui o trabalho numa empresa. Assinou minha carteira de trabalho nesse lugar. Foi primeiro emprego que eu tive. Aquilo foi massa, assinou carteira, agora estou bem, agora estou tranquilo. E eu me desdobrava muito, aprendia de tudo naquela empresa para poder galgar cargos, ter uma carreira, crescer, né? E aí o que aconteceu? Depois de quase 3 anos, tá, dedicado àquela empresa, a empresa disse que ia falir. E aí eu disse, que situação é essa? Eu não acredito que depois de 3 anos me dedicando, eu vou simplesmente ser demitido, perder meu emprego. E como é que vai ser? Eu dividia a compra com meu irmão, a feira da minha casa, que sustentava meus irmãos, né? O alimento lá da minha casa, era eu e meu irmão que a gente rachava e comprava todos os meses. Então, assim, eu trabalhar era extremamente necessário para a alimentação da minha casa. A comida dos meus irmãos, da minha família, dependia do meu trabalho. Então eu não podia, assim, simplesmente parar de trabalhar. E aí eu fiquei muito apreensivo, muito preocupado, muito nervoso, porque afinal de contas eu era um jovem de baixa renda, tinha muitos irmãos, ajudava em casa, né, a comer o alimento, e eu estava ali prestes a ser demitido. Então essa falta de recursos, essa falta de dinheiro, né, essa necessidade de dinheiro realmente me levou ao Exército Brasileiro. Me levou a fazer um concurso para ter um emprego certo, para ter um cargo que me desse um bom salário, né? Que mudasse minha condição financeira. Eu, naquela época, já via algumas pessoas que eram do Exército, e sempre quando eu passava na frente do Exército, eu via carros, né? De militares saindo do Exército, saindo do quartel, de carro, tinha uns que tinham carrões,
E eu ficava assim pensando, puxa, o pessoal aí ganha bem, né? O salário do sargento é um salário massa, é um salário bacana. Poxa, eu vou poder ter uma família, né? Eu vou poder me casar, poder constituir uma família, né? Porque eu namorava, tinha uma namorada. E assim, era uma situação que eu dizia, poxa, como é que eu vou trabalhar? Como é que eu vou ter uma família? Como é que eu vou casar se eu vou ser demitido? Se eu não tenho um emprego, né, fixo, certo? E o dinheiro só diminui, não aumenta. Então, a falta de dinheiro foi o primeiro motivo que fez eu querer ser sargento do Exército. Decidi ser sargento do Exército. E sabe o que foi que eu fiz? Eu cheguei para o chefe, para o dono da empresa, eu disse para ele, olha, eu quero ser sargento do Exército. E eu vou ser sargento do Exército estudando todos os dias, o dia todo. Para isso, eu vou pedir uma coisa para o senhor. Eu queria que o senhor me demitisse, para eu ter todos os direitos, né? E receber o dinheiro, a indenização, né, da demissão. E com esse dinheiro eu vou investir no concurso para ser sargento do Exército. Eu vou realmente me tornar sargento do Exército, sargento de carreira. E para isso eu vou precisar deixar de trabalhar e somente estudar. Vou sofrer muito, vou ficar sem dinheiro mesmo, minha família precisa do dinheiro, mas eu vou fazer isso. Vai ser um propósito. Eu vou estudar até passar. Eu vou me dedicar diariamente, o dia todo, o tempo todo, para passar no concurso. É isso aí. Vai ser desse jeito o propósito. E ali naquele momento, aquele chefe, aquele dono da empresa, ele olhou para mim e ele acreditou em mim, sabia? Ele disse, tá certo, tranquilo, vamos fazer isso. Você vai ser demitido e aí tudo bem. Você recebe todos os seus direitos e você vai poder ser sargento do Exército. É uma situação bem atípica, né? Eu estava me demitindo para uma coisa completamente incerta, né? Eu estava saindo de um emprego que precisava, falta de dinheiro para poder passar no concurso, para poder ser sargento do Exército. Porque eu acreditava que se eu fosse sargento do Exército, a minha situação financeira iria mudar. Se eu me tornasse sargento do Exército, eu ia poder ter uma casa que o Exército dá. O Exército muitas vezes oferece PNRs aos sargentos de carreira. Ele pode colocar sua família e morar bem. Olha que coisa maravilhosa, eu poder morar bem, num lugar bacana, que o Exército vai me proporcionar. Então eu queria ser sargento do Exército. Eu podia comprar meu carro, né? Eu podia ter um salário que todo mês vem, sem atraso, sem demora, né? Isso é maravilhoso. Eu podia ter transferências, né? Que iria me dar ali um dinheiro para eu poder, de vez em quando, injetar no meu orçamento e poder comprar as minhas coisas, comprar as coisas que eu tanto queria. Eu podia ter uma situação financeira de botar meus filhos em colégios bons, colégios de qualidade, né? O plano de saúde que o Exército tem é um plano de saúde excepcional e que garante a saúde. Você não precisa pagar um absurdo de um plano de saúde, porque o Exército tem o FUSEX, que é o Fundo de Saúde do Exército, que é toda uma rede de assistência, hospitais militares, que dão assistência perfeita para o militar. Então, era isso que eu precisava, mudar de vida, mudar minha condição financeira. Então, me tornar sargento do Exército era, antes de mais nada, era ter uma situação financeira mudada. A segunda coisa que me motivou a ser sargento do Exército foi a estabilidade do emprego. Olha, quando tu faz o concurso da ESA, tu se torna sargento de carreira do Exército Brasileiro. Tu vai ser terceiro sargento no dia da formatura e tu vai para a reserva, depois de 35 anos de trabalho, de serviços, como subtenente. Se tu, de repente, for promovido no final da carreira, tu pode ser promovido a segundo tenente, a primeiro tenente e a capitão. Capitão é o máximo que você consegue chegar. Mas olha, é uma estabilidade de emprego. Tu pode ter a certeza que tu nunca mais na tua vida vai ser demitido. O Exército não vai te mandar embora. O Exército vai garantir a estabilidade do teu emprego. Você sabe que é ter uma família e você ter a segurança de que você vai estar empregado sempre, que você não vai embora daquele emprego. Igual eu estava sendo demitido daquele emprego que eu estava antes. Que havia me dedicado 3 anos e o que é que eu ganhei? Demissão. A empresa falir, a empresa fechar as portas. Isso é o que a gente tem em qualquer lugar que a gente vá trabalhar, sendo sem estabilidade de emprego. Você não pode garantir o amanhã, você não pode garantir nada, e o Exército garante para você. O Exército te dá essa segurança.
É uma segurança muito boa, é uma coisa muito bacana você ter essa certeza. Você passar para os seus filhos que você é um pai de família, uma mãe de família, que pode ser empregada a vida inteira. Ninguém vai demitir você. A estabilidade de emprego, gente, é muito importante. Jovem, você que não tem estabilidade de emprego, saiba que é um grande motivo para você passar no concurso da ESA. Você tem uma grande razão na sua mão, na sua frente, para se tornar sargento do Exército. Talvez você esteja namorando e você queira muito casar. Você, moça, quer muito se casar, morar num lugar legal, bacana. O Exército Brasileiro pode dar isso para você. E por meio da prova do concurso de sargento do Exército. Eu consegui isso. Uma pessoa de baixa renda passou a ter essa estabilidade. Nunca mais eu me preocupei com demissão. Eu financiava carro, fazia empréstimos em vários meses. Não tinha preocupação, porque não tem, você não vai ser demitido. Essa segurança foi a melhor coisa que eu consegui na vida. Essa certeza de nunca ser demitido. A estabilidade do emprego. Então, foi o segundo motivo pelo qual eu decidi entrar no Exército e me tornar sargento do Exército. A estabilidade de emprego. Do jeito que você está instável, está preocupado, está com medo, você é jovem, você é uma pessoa responsável, preocupada. Talvez você tenha uma namorada, quer muito casar com ela, e aí você olha, quer muito dar aquele sustento massa para ela, quer ser alguém que vai dar uma força para ela também ter uma carreira bacana. E aí você pensa assim, poxa, como eu vou fazer? O que eu vou fazer para ter isso na minha vida? Eu quero te dizer uma coisa muito séria. Seja sargento do Exército, que você vai dar essa segurança que essa jovem tanto precisa. Talvez você seja uma moça, uma jovem que quer ser sargento do Exército e quer muito casar. Olha, se você quer muito casar e quer ter uma família, quer ter filhos, quer ter a segurança de não ter medo de ser abandonada pelo marido, não ter medo de ser trocada por outra mulher, o seu marido. Se você tem esse medo, essa coisa, né? Você vai ser sargento do Exército e você vai ter essa segurança financeira, essa segurança de estabilidade do emprego. Se ele quiser ir embora, pode ir, você tem seu emprego. Você é uma pessoa estável, você não tem problema. Eu conheci uma sargento que ela tinha o PNR dela, morava com o filho dela. E ela se juntou com um coronel. O coronel tinha deixado a esposa e ela ficou morando com o coronel. O coronel foi morar na casa dela. O cara era coronel, mas ficou morando na casa da sargento. Ela deu a estabilidade para ele, que ele não tinha onde morar, mas ele foi morar na casa dela. Veja, vê que diferença, vê que postura. Ela, como mulher, não tinha nada de frágil, porque ela era sargento do Exército Brasileiro. Ela passou realmente a ter uma estabilidade de emprego. Ela não tinha nenhuma vulnerabilidade, porque ela era sargento de carreira do Exército Brasileiro. Se é isso que você precisa, moça, jovem, faça o concurso da ESA, porque foi assim que eu decidi me tornar sargento de carreira do Exército Brasileiro. A estabilidade do emprego. A terceira coisa que me fez virar sargento foi a admiração e respeito de todos. Olha, eu quero falar uma coisa aqui que pode soar um pouco boçal, mas olha, ser sargento do Exército causa admiração e respeito de todos que convivem com você. É impressionante como isso é verdade. As pessoas, quando conhecem você e sabem que você é um sargento, uma sargento, você é respeitada, você é respeitado e você é admirado pela carreira que você tem, pela profissão que você exerce. É uma profissão muito digna, muito bonita. É uma profissão que destaca a liderança, que destaca o aprendizado de muitos jovens. Você vai instruir muitos jovens, você vai ensinar muitos jovens no Exército. Você vai estar ali numa postura de destaque, você vai estar instruindo, você vai ser um instrutor, uma instrutora, um instrutor. Isso dá uma admiração, isso dá um destaque, isso dá um respeito. O Exército tem um cumprimento que chama-se continência. A continência é um sinal de respeito. Você, sargento, recebe regulamentarmente a continência de
todos os cabos soldados do Exército Brasileiro, das polícias, das Forças Armadas, porque você é sargento. Isso é regulamentar, é lei, é obrigatório, é um sinal de respeito por você. Quando eu terminei o concurso, o curso de formação de sargentos, quando eu estava saindo da ESA e todos passavam por mim e prestavam continência, a ficha não caía, eu não sabia direito, parecia que não era verdade. As pessoas me respeitavam ali, eu era sargento. Aquilo que eu tanto queria, eu consegui. Eu me tornei sargento de carreira do Exército Brasileiro. Quando eu cheguei na minha casa, a minha família me admirava, a minha família me respeitava. Não só pela postura, pela posição, pela minha hierarquia, né? Pelo grau, pela minha divisa de sargento, não só por isso, mas pela minha trajetória. Eu passei num concurso, eu fui vitorioso em várias fases, eu me tornei sargento de carreira, e eu estava ali numa instituição respeitada. Ser sargento garante a você respeito, garante a você admiração. Então a minha família passou a me admirar, a me respeitar. E todos os meus amigos, onde eu chegava, na igreja, em vários lugares, era uma admiração constante. Ah, você é sargento do Exército? Puxa, que bacana, você é tão jovem. Puxa, que legal, pô, que bacana. De onde você é? Ah, eu sou do Recife. Ah, você é do Recife? O que você faz? Ah, eu trabalho no Exército. Ah, que legal. Você é sargento do Exército? Que massa, que maneiro. Essa admiração, esse respeito, eu adquiri, eu tive, quando me tornei sargento do Exército. E esse foi o terceiro motivo que fez eu decidir entrar na ESA, fazer o concurso e ter a carreira de sargento. E fui sargento por 29 anos. Terminei a minha carreira como subtenente, com muita alegria, com muito respeito, com muita admiração por parte de todos. Se você quer ser respeitado, se você quer admiração, comece ingressando no Exército, participando de uma instituição de tão respeito, de tanta admiração, que tem uma função nobre na sociedade. Você vai ajudar muitos jovens, você vai ajudar a sociedade, você vai montar um tijolinho nessa sociedade. Não se envolva com políticas, com discursos políticos. O Exército Brasileiro é uma instituição permanente. Não tem a ver com governo algum. Não tem a ver com direita ou com esquerda. Tem a ver com instituição permanente, que tem a função, que tem a missão constitucional. Não vá se ater a essas coisinhas que muitas vezes se fala do Exército Brasileiro, como se estivesse destratando o Exército Brasileiro, porque ela é uma instituição permanente. Você não está atrelado a governo algum. Eu passei por diversos governos ao longo da minha carreira, ao longo dos 29 anos de caserna. E eu vi governos diversos, mas os governos vêm e vão, mas o Exército Brasileiro permanece. E ele é uma instituição permanente, e é uma instituição, e sempre será, de respeito. E você, nessa instituição, sempre terá o respeito. Então, respeito e admiração foram essas duas coisas que me fizeram decidir ser sargento do Exército. Se você gostou desse vídeo, compartilha com aquele jovem amigo seu que fica se achando e não tem a coragem de ser sargento do Exército. E diz para ele, olha, eu vou ser sargento do Exército. É isso aí. Um forte abraço a você, a gente se vê na próxima missão.